Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um dia muito abençoado. No programa de hoje você vai ver que cresce o número de pedidos sobre recuperação judicial no agro. Vamos comentar sobre a seca que causou enormes prejuízos ao setor da soja e vamos falar para o produtor rural que pode obter crédito para a usina solar sem endividamento bancário. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre recuperação judicial no agro. A combinação de eventos negativos, tanto no cenário local quanto no global, como a falta ou excesso de chuvas em certas regiões brasileiras e a guerra na Ucrânia, empurrou parte do agronegócio para uma situação que preocupa credores do setor. Assim, parte dos produtores rurais tem recorrido à recuperação judicial. Os números por hora ainda são discretos. De 2020 para cá, foram cerca de 50 pedidos de recuperação, mas se trata apenas da ponta de um iceberg. Segundo especialistas, isso porque neste ano está sendo observado um grande crescimento da procura por reestruturação, algo que em breve deve se refletir no levantamento. Uma mudança recente na lei permite que mesmo produtores rurais, pessoas físicas sem CNPJ, peçam proteção da justiça para negociar débitos. Eduardo Kualtami, advogado do escritório DASA, ele diz que o setor do agronegócio está indo bem e tem ajudado a economia nacional, mas a pandemia afetou todo mundo quando o setor acreditou que haveria uma recuperação. Houve a questão da guerra da Ucrânia, afetando os fertilizantes. A questão climática foi a pá de cal. Roberto Zarouro, sócio do escritório Lefosse, ele diz que a pressão dos custos segue elevada. Muitos credores estão pensando em executar dívida dos produtores, o que deve acelerar os pedidos de recuperação judicial. Ele ainda frisa que, apesar de o novo Plano Safra ter um valor recorde, o seu custo é maior. Mais uma pressão para os produtores. A lista não para de crescer e os exemplos começam a se espalhar pelo Brasil. E agora vamos comentar sobre a seca, que causou enormes prejuízos, principalmente na cultura da soja. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e também a Embrapa Soja, discutiram estratégias para o enfrentamento da seca na cultura e o programa Soja Baixo Carbono. O pesquisador José Salvador Foloni, ele apresentou os impactos do estresse hídrico na cultura da soja e as propostas de trabalhos para a Embrapa para melhorar a resiliência da cultura frente aos fatores climáticos adversos. Segundo ele, o impacto da seca na safra 21-22 na soja foi calculado em torno de 72 bilhões de reais com perdas severas, principalmente no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná. E de acordo com o chefe-geral da Embrapa Soja, o Alexandre Lima Nepomuceno, a entidade avança na metodologia de edição genética, que é o CRISPR, que está sendo empregada no Brasil para inserir as características agronômicas relevantes. Neste caso, a tolerância à seca sem abrir mão da produtividade. E agora eu vou conversar com o Alex Calef. O Alex Calef, ele é diretor executivo da Agropermuta. E nós vamos falar de um tema interessante, um tema que está muito em voga, que é sobre energia solar, usina de energia solar, onde o produtor pode obter crédito para usina solar sem endividamento bancário.
Alex Calef, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. É uma honra tê-lo aqui, porque parece que o mercado está começando a entrar em ebulição, uma coisa boa, né? Tudo bem, Alex? Tudo bom, bom dia, Antônio, bom dia a todos, obrigado pelo convite. De fato, você tem razão, são tempos desafiadores. Alex, vamos falar assim, a energia solar. A energia solar, ela vem assim, galgando a passos largos a sua fixação, não só no campo, como também nas cidades, tanto rural quanto urbano. O que é que a agropermuta pode fazer para o produtor no caso de montar uma usina solar na propriedade dele? Olha, mais do que nada, somos uma alternativa aos financiamentos tradicionais. Então, a gente se propõe até a simplificar a vida do produtor, porque ele não precisa nem levantar da cadeira para contratar um financiamento da agropermuta. Obviamente, a gente entende que, enfim, cada produtor vai querer condições diferentes, todo mundo vai querer o maior prazo possível e a menor taxa possível. E a gente tem que adequar isso um pouco na realidade do produtor, seja no fluxo de caixa dele, na capacidade financeira dele, na bancabilidade, na análise de crédito dele. Bom, Alex, a gente tem observado, eu converso muito com produtores, e por incrível que pareça, pelo menos onde eu visitei aqui no estado de Goiás, já ouve-se falar o seguinte: formar um condomínio de produtores para geração de energia. Isso é um negócio viável e inteligente, né? Olha, ele é viável e inteligente por várias razões. Primeiro, porque o investimento é diluído em todos. Existe são certas regras e regulamentações, até nível de compensação, diferentes do que se um produtor tiver um sistema fotovoltaico para ele mesmo. Tem que ser analisado os prós e os contras. Geralmente, a união faz a força. E aí, certamente, a união também faz a força no sentido de dar certo lastro para um financiamento em conjunto. É mais incomum esse tipo de financiamento chegar até a agropermuta, mas a gente está pronto para atender esse tipo de projeto também. Mas seria um fato interessante se porventura isso viesse a acontecer. Eu te fiz essa pergunta justamente porque numa conversa mais ou menos 2 semanas, 5 produtores disseram o seguinte: as divisas são bem próximas, assim, as sedes são próximas umas às outras. E até ele perguntou: Antônio, será que não tem ninguém que financiaria um projeto desse? Parece que são 5 ou 6 produtores. Eu falei: olha, eu não sei, porque são CPFs diferentes, são realidades diferentes. Se coincidir da coisa funcionar única para todo mundo, pode ser que esse projeto vá à frente, porque vai ter que sair no nome de alguém, né? Ou esse pessoal formar uma associação. Eu acho assim, primeiro, é extremamente viável. 2, nos interessa olhar. 3, eu acho que você vai analisar todo mundo em conjunto. Você pode tomar uma decisão de pôr o seu alicerce ser em cima de um produtor só, ou você pode ratear um pouco a responsabilidade em cima dos 5, e inclusive o peso do crédito em cima de um dos 5. Mas, enfim, tem que ser analisado, tem que entender quem são esses produtores, quais são as realidades, mas é perfeitamente factível. Bom, Alex, se um produtor tiver interesse em montar uma usina fotovoltaica na propriedade dele, dentro da agropermuta, o que ele tem que fazer? Primeiro, entrar em contato com vocês. O segundo, o que ele tem que fazer? Primeiro, eu entro em contato, entra no site até para fazer uma simulação. Segundo, eu acho que ele tem que escolher que tipo de produto de financiamento, porque a gente tem 2 que se adequam a momentos temporais diferentes. Se o produtor não puder esperar para ter a sua usina fotovoltaica, até porque ele já tem o parecer de acesso, outorga concedida, a gente tem um produto que é financiamento comum. Se ele puder esperar e ele quiser fazer uma reserva de valor, a gente tem um produto que chama-se FinCap, que é uma reserva de valor onde ele vai ter acesso a essa carta de crédito lá na frente. E aí é uma questão dele decidir o ônus versus o bônus, né? Ou seja, eu quero esperar para ter uma taxa de juros mais barata, para ter uma condição que não pese no meu fluxo de caixa, ou eu vou tomar uma responsabilidade financeira maior, numa periodicidade menor, e vou ter que ter o projeto instalado agora. Então, ele tem as 2 possibilidades
e é como se fosse um cardápio para ele poder escolher o que cabe melhor no bolso dele, que se adequa melhor ao momento dele, olhando para o fluxo de caixa da propriedade como um todo. Bom, a Agropermuta tem condição de oferecer uma condição de financiamento, vamos dizer assim, melhor do que uma agência bancária convencional? Olha, a gente gosta, sem falar mal dos outros, né? A gente gosta de pensar que, primeiro, sim, respondendo a sua pergunta, pela primeira razão é que a gente não empata o endividamento bancário. A gente não trava o endividamento bancário. Segundo, a gente tem taxas muito competitivas. Terceiro, a gente não trava uma garantia como se fosse a propriedade, a hipoteca. Então, nesse sentido, a gente é muito mais flexível, a gente é menos burocrático, a gente faz tudo de forma digital. Então, a gente tem uma série de vantagens frente a uma instituição financeira. Agora, se você olhar para o outro produto FinCap, a gente pode dizer que a gente é até mais barato do que a Selic. Só que é uma reserva de valor, onde o produtor vai receber esse recurso lá na frente. Por isso que a gente consegue oferecer uma taxa mais barata que a própria Selic. Entendi. Bom, eu estou conversando com Alex Calef. O Alex, ele é o diretor da Agropermuta e nós estamos falando justamente sobre a viabilidade de você, produtor rural, implantar um sistema fotovoltaico na sua propriedade rural. Se você quiser bater um papo com o Alex, está aí o telefone dele, é o 11 96353 8469. Alex Calef, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Antônio. Obrigado a todos. E depois do intervalo, nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar da problemática da falta de contêineres para exportação. O problema está em nível mundial e vamos comentar também sobre a produção de carnes bovina, suína e de aves. Nós voltamos já, é um minuto só. Buscando justiça, ela encontrou o amor. De segunda a sexta, 6h15 da tarde. A Desalmada. Tem gente que tenta contar nos dedos. Outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Oferecimento Trator Tem. A solução em peças para seu trator e motores a diesel também. 4006-8888. Conheça os vinhos de Paulo e Paulino. Beba com moderação. Venha para Top Utilidades. Acompanhe-nos no Instagram e veja as novidades. @Top Utilidades. E você já sabe, com produtos Imperador, tudo fica melhor. Para você, produtor rural, a Macroservice Materiais Elétricos tem condições de preços imbatíveis. Trabalhamos com as melhores marcas, produtos e serviços de confiança. A Macroservice Materiais Elétricos é referência no mercado há 40 anos. Entre em contato com a Macroservice Materiais Elétricos e faça seu orçamento. O presente do papai, bom e barato, tá na Xerife Top Oficial. Só na Xerife tem 4 camisetas por R$ 99,00 e tem mais. 3 polos só R$ 99,00. O presente pro seu pai é na Xerife Top Oficial. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou?
na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás, ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Domingo às 9 horas da manhã, você tem encontro marcado aqui na TV Serra Dourada com o maior realizador de sonhos do Brasil, Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas. Real Cap, a marca da sorte. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora eu vou comentar sobre a problemática falta de contêineres para exportação. E esse problema, ele não é só aqui no Brasil que está acontecendo em nível mundial. A escassez no volume de contêineres é um dos principais motivos para o aumento dos fretes de importação para o Brasil. O movimento de aumento dos preços teve início pouco antes do começo da pandemia, em março de 2022, e se agravando com o lockdown, que provocou o fechamento das fronteiras e comércios de acordo com dados levantados pela Kestra Startup, que é uma empresa especializada na gestão e monitoramento de cargas do comércio exterior. A mediana do frete da Ásia, um dos principais importadores do Brasil, foi de $1.900, isso em janeiro de 2020, e pulou para $9.800 no mesmo mês, agora deste ano. Simplesmente uma elevação de 416%. O cálculo foi feito com base nas médias de preços envolvendo mais de 12 mil cargas transportadas entre Brasil e outros países desde 2020. E essa metodologia, ela exclui transações muito mais caras e muito mais baixas do que a média, para evitar discrepâncias ainda no comparativo entre os anos de 2020 e 2022. A média do preço do frete mundial para o Brasil saiu de $1.600 para $2.600, um aumento de 67%, apesar do frete mundial registrar uma redução de 24%. Em junho de 2020, quando atingiu $1.200, os preços continuaram a subir em 2020 e alcançou a marca de $2.700, uma elevação de 122%, se comparado ao mesmo período. Já as negociações com a Ásia não tiveram trégua. Entre junho de 2020 e junho desse ano, houve aumento de 363%, com preços cotados em $6.670 no mês passado. O maior valor, no entanto, foi registrado em fevereiro desse ano, quando chegou a custar $10 mil, 427% a mais que fevereiro de 2020. E agora eu vou comentar sobre a produção de carnes, bovina, suína e de aves. A estimativa para a produção total de carne no Brasil, agora neste ano, incluindo aves, suínos e bovinos, é de cerca de 28 milhões de toneladas. A produção de aves deve se manter próxima a 15 milhões de toneladas. Já na produção de suínos, é esperada uma maior produção para a série histórica, estimada em 4,8 milhões de toneladas, cenário que contribuiu para maior disponibilidade no mercado brasileiro e implica em maior oferta e pressão de baixa para os preços do produto. Pelo menos é o que aponta a Conab. A produção de carne bovina está estimada em 8 milhões de toneladas e o menor número em 20 anos. O balanço divulgado pela Conab também traz dados sobre as exportações de carne de frango, que essas exportações devem ter um crescimento de aproximadamente 6%, podendo atingir um novo recorde neste ano,
com mais de 4,7 milhões de toneladas enviadas. Também é estimado um aumento de 15% para as exportações de carne bovina, para 2 milhões e 800 mil toneladas. Já as exportações de suínos devem ter uma queda de cerca de 2%, para pouco mais de 1 milhão de toneladas. E agora eu vou conversar com Ronald Macuco. Ele é agrônomo e consultor de mercado da Pátria Agronegócios. E nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo e das proteções financeiras ao pecuarista. Ronald, tudo bem? Tudo bem, Antônio. E vamos lá, né? Quando o mercado do boi gordo está trazendo preocupação, você me chama, ué. Pois é, rapaz, a turma aí acordou na terça-feira com um baita de um pepino muito grande, né? Que é o fechamento de vários frigoríficos, principalmente lá no Mato Grosso, da JBS. E isso coloca o produtor rural, vamos dizer assim, na garra da aranha, né? Está numa situação crítica, né? Ruim. Complicado, né, Antônio? Esses frigoríficos, essas plantas que estão férias aí coletiva, a maioria delas atende mercado interno, o que traz uma oferta maior de animais aí para os próximos dias. Então, no curto prazo, essa informação ela é baixista para preço, né? E o mercado vinha patinando já no mês de julho, entrando para agosto, aí a gente olhava até com um entusiasmo para uma possível aceleração agora no começo do mês, né, um consumo maior de carne, também olhando aí também para o Dia dos Pais chegando, né, Antônio? E o que a gente estava muito otimista para o mês de agosto, até possivelmente preços mais futuros aí para setembro e outubro, incrementando preços melhores. Eu comentava essa semana ainda, lá, acho que domingo, se não me falha a memória, a gente estava numa roda conversando e alguém lá falou assim, o preço da arroba do boi tem que subir. Eu falei, olha, nós temos que ver uma série de conjuntos que estão acontecendo hoje no país. Uma boa parte da população brasileira, problema financeiro, não vai comprar filé mignon, picanha e pode ter certeza absoluta disso. Segundo, exportação, tá legal, tá ótimo, tá bom, mas é só para aquele boi de 22, 23 meses. Onde a maioria não tem. Ou seja, o que vai acontecer? E parece que a língua pegou fogo. Eu até comentei o seguinte, nós estamos com um problema de caixa aqui no Brasil com a população de média e baixa renda, consumo fraco. Um frigorífico não vai ficar comprando boi para colocar no mercado interno. Ele vai dar uma arrefecida. E essa arrefecida é justamente férias coletiva. O atacado precisa, vamos dizer, o frigorífico precisa passar isso para o atacado. E a gente não tem visto isso, né, Antônio? Pois é, mas não vai acontecer isso. E esse é um fator preocupante, porque se você for olhar assim, até os números para quem faz o confinamento aí, a margem de relação de troca, uma arroba de boi para a compra do milho estava muito interessante, olhando aí para o mês de julho, né? A gente viu o boi até sustentando o preço, sofrendo em algumas praças, mas sustentando, o milho caiu bastante, a relação ficou muito interessante. Agora, com essa queda vamos dizer, a gente vê praças paulistas, o indicador CPEA já fazia quase 6 meses que a gente não via ele trabalhando aí, Antônio, abaixo dos R$300. A gente viu 2 indicadores CPEA trabalhando abaixo dos R$300, trouxe preocupação para o pecuarista e agora essas paralisações em sequência, né? Mas aí a gente volta para aquela história, Antônio. Há um mês atrás eu estava aqui com você falando do mercado pecuário, esses contratos, olhando para quem tem boi para sair em outubro, novembro, trabalhando nos 338. Olha para você ver, esses mesmos contratos para outubro, setembro e novembro trabalham hoje na casa dos 322, o outubro, o novembro 325. Mas, Ronald, eu ainda bato na seguinte tecla, o seguinte, com todo respeito a você que é pecuarista, mas a maioria dos pecuaristas se preocupa única e exclusivamente com o preço da arroba, não é assim que trabalha. Nós temos que saber comprar, nós temos que engordar esse boi basicamente a pasto, nós temos que fazer conta. Nós temos que achar um meio, cada pecuarista tem que achar o seu meio de produzir, mas você tem que colocar na cabeça que um boi tem que ficar no máximo 1 ano na sua fazenda. Ele não pode passar disso aí. Se ele passar é prejuízo. Nós temos que buscar ferramentas que o mercado oferece para a gente ficar resguardado. Uma delas é o que você estava falando. Você tem que travar seu boi, não tem jeito. Ô, Antônio, você faz um papel de conscientização do pecuarista no final do dia. Eu vejo isso porque após eu estive aqui com você, muitos nos procuraram através do seu programa, tentando entender essa ferramenta. Quando a gente coloca à disposição do pecuarista, e eu acabei de falar com o pecuarista de vir para cá,
eu posso ter citado o nome dele aqui, seu Baltazar, entendeu? O privilégio de ter falado com o senhor, seu Baltazar. Ele me ligou, após estar aqui no seu programa e hoje novamente, entendeu? Ele me ligou para confirmar, gente, eu quero fazer essas operações, eu quero me proteger de oscilações maiores. Claro, Eu sei que, como você falou, o preço do boi não está interessante olhando nas margens que eu esperava, mas vamos começar a travar garantindo o preço mínimo já. Então, assim, esse trabalho no dia a dia, eu sei que ele é cansativo e você faz isso há bastante tempo aqui e a gente nos colocamos à disposição, Antônio. Nós estamos, se fizer um comparativo, é mais ou menos que você comprar um carro novo e for passear numa favela do Rio de Janeiro. Com certeza você vai ficar sem seu carro. Ou seja, se você não tiver seguro, você vai dançar. A probabilidade de alguém te roubar o carro é muito grande. Eu dou o exemplo do Rio porque é muita confusão que tem lá no dia a dia, né? Mas pode ser em qualquer outro lugar. O seu boi é o seu carro. Se você não fizer um seguro do seu boi, nós estamos numa situação econômica, não é só no Brasil, não. É mundo todo, que ninguém sabe o que vai acontecer daqui a uma semana. Vocês querem ver se a confusão virar assim enorme, ficar uma confusão grande? É se a China invadir Taiwan, que está por um triz. E nem só isso, Antônio. Aí... É um fator aí política, né? A gente tem visto um candidato aí mais da esquerda aí falando muito do que vai fazer com o setor agrícola, né? Então é complicado isso traz preocupação, né, Antônio? Se a gente tem um boi hoje trabalhando para as paulistas na casa dos 315, 310, em média, olhando com boi China junto com boi comum, se a gente chega ali meados de outubro, a gente não tem isso, a gente está falando de um boi aqui no Goiás na casa dos 290. Pois isso, não paga o boi China no Goiás 290, isso é preocupante, né? Não fecha. Isso não é... Claro que tem outros fatores que talvez nos trazem uma luz no fim do túnel, olhando talvez um ano político, pode haver um consumo maior, mas como você comentou no início, o poder de compra do brasileiro ele tá apertado. Ele está com a corda no pescoço, a maioria. É muita gente, passa de 35 milhões de pessoas. E hoje o mercado do boi gordo ele é 75% mercado interno ainda. Pois a gente depende aí da exportação, sim, mas é um fator de um boi específico, do animal específico. Então, assim, vamos focar aí nessas proteções de preço. A Pátria se coloca à disposição aqui, mais uma vez, Antônio. Você que está nos acompanhando, se quiser mais informações, entra aí no site da Pátria, www.patria.agri.br. Ou então liga lá para o telefone 62 99574 9280 ou 99109 5382. Entra lá, não vai te custar nada, conversa, pergunta como funciona o negócio e veja se é viável ou não. Se você achar, sua cabeça falando, não, vai dar tudo certo daqui para frente, continua do jeito que está. Agora, se você sentir dúvida, faz como é que chamam? Um contrato futuro, de opções. Com seu boi, de opções, senão vai dançar. A instabilidade mundial é muito grande. Ronald, mais uma vez, obrigado pela sua presença. É esse tipo de conversa que a gente tem que ter aqui, é muito boa. Eu acho bom isso aí. Falou? Eu gosto muito porque você leva direto para quem precisa isso. Você está levando direto para o produtor que está sentado no seu sofá, na sua casa, recebendo uma informação de qualidade. Você tem feito isso com maestria, Antônio. Falou, Ronald. Obrigado mais uma vez e daqui uns dias nós vamos estar juntos de novo. Um abraço. Obrigado. Obrigado. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase. Quando você está contente em ser simplesmente você mesmo e não se compara ou compete, todo mundo pode ter certeza vai te respeitar. Quando você é você mesmo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.